Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Rita e hoje a gente vai explorar a anatomia e a morfologia dos incisivos, um dos 4 grupos dentários. Os dentes, eles não são apenas estruturas rígidas na boca. Cada um tem um papel e uma função, essencial na mastigação, na estética e na fala. E os incisivos têm uma função muito específica. Eles cortam os alimentos. Ao longo desse vídeo, nós vamos entender melhor a estrutura, formato e escultura desses dentes, para que você possa identificá-los com precisão e reconhecer a sua importância. Então vamos lá, nós vamos falar dos incisivos superiores, dos 4 incisivos superiores, central, lateral, direito, central, lateral, esquerdo. Então nós vamos agora delimitar, vamos pegar as estruturas, a nomenclatura e ver como que a gente, quando for fazer uma reconstituição, fazer uma escultura, o que a gente tem, quais as características que a gente tem que colocar nesse dente. Esse dente tem 5 faces, Então, vestibular, lingual ou palatina, as proximais e a incisal ou oclusal. A face vestibular é a maior face do dente. Então, nós temos na aresta ou borda mesial, a borda mesial, borda, ela faz o quê? Ela divide as faces. Então, a borda mesial, ela converge para o colo, aqui a linha do colo do dente, e a distal também, ela converge para o colo. Então, nós tendo esse cuidado de nós observarmos que esse diâmetro mesiodistal no colo, ele tem que ser menor do que o mesiodistal na incisal ou oclusal. Agora nós vamos pegar do terço médio na borda mesial e vamos fazer uma delimitação dessa borda. Ela vem o ângulo inciso ou ocluso, vestibular, onde ele é mais retinho, e nós temos aqui a inclinação desse ângulo, que ele abre um pouco mais que na mesial, a ocluso distal ou inciso distal. Então, observando, vou repetir novamente, que se eu pegar esse diâmetro na vestibular, no terço incisal, ele vai ser maior do que essa mesma medida, o diâmetro da vestibular, na cervical. Ainda na face vestibular, nós temos uma parte côncava que dá como, produz um perfil de emergência no dente. Então, essa parte côncava, ela seria esse desenho mais ou menos aqui, E essa outra área aqui, nós poderíamos chamar de área de sombra. Então, a primeira a ser visualizada seria essa aqui. Se nós traçarmos uma linha, uma tangente aqui, essa parte praticamente não seria tocada e essa aqui estaria mais abaulada. Essa parte que nós delimitamos com rosa, ela ficaria mais convexa. Ainda na face vestibular, nós temos que ter também o conhecimento deste acidente anatômico, que seria as linhas de imbricação. Todos os incisivos, tanto os centrais quanto os laterais, eles têm essas linhas de imbricação. E o que acontece? Em pacientes jovens, eles dão aquele serrilhado aqui na incisal do dente. Essas linhas de imbricação, elas são importantes, porque quanto mais desgaste funcional e idade o paciente tiver, elas vão desaparecendo, elas vão sendo desgastadas. Então, dentes mais jovens, a visualização é maior, e dentes mais novos, a visualização, os dentes mais novos, a visualização é maior, e nos dentes mais velhos, essa visualização é menor ou quase não existe. Essa linha de imbricação, elas reproduzem, elas permitem que
se formem os lóbulos, que conforme eu falei, das pessoas mais novas, esses lóbulos eles são mais evidentes, e as pessoas com mais idade, onde o dente teve um desgaste funcional maior, isso aí vai ficando planificado. Bom, gente, então agora nós vamos pegar o dente, a face proximal dele, e vamos dividir, né? Porque ele tem, toda a face, ele tem três terços. O terço cervical, o terço médio e aqui o terço incisal ou oclusal. Então, nós vamos dividir esse dente no terço cervical, convergência dele para a cervical, tá? Então, aqui seria o terço cervical. Nós vamos agora fazer o terço médio. E vamos o terço incisal ou oclusal. Então, aqui nós fizemos a delimitação dos terços na face proximal. Nessa face proximal, fica bem fácil nós observarmos que o desenho geométrico que forma aqui é de um triângulo, a base do triângulo para a cervical e o ápice do triângulo para a incisal. E se nós observarmos, nós temos claramente a inclinação, a gente pode observar através dessa face proximal a inclinação também da face vestibular. O que acontece? Até o terço médio, ela vem mais reta, vamos dizer assim, e depois ela tem uma inclinação, ela inclina para a face lingual, não para o vestibular. Ela tem uma inclinação, ela converge para a lingual. Aqui na face também proximal, né, mesial, nós podemos ter essa inclinação que acontece aqui na vestibular, aqui na palatina ou lingual, ela é mais reta, convergindo para a cervical, e depois ela faz essa concavidade no sentido incisal. Então, nós vemos aqui uma concavidade e subindo, a gente pode dizer até uma convexidade. Agora nós vamos ver a parte, né, a face incisal do dente. Então, o que acontece? Ela é uma linha, né? Uma linha que a gente observa dessa maneira. Nesse olhar que a gente chama axial, que é quando você olha no sentido perpendicular do dente, o que você teria que estar vendo? Nós teríamos que estar vendo essa parte convexa. Estou pintando aqui para ficar melhor a visualização. Essa parte convexa, certo? E nós teríamos que estar vendo aquele lóbulo da mesial e o lóbulo de desenvolvimento da distal. Isso na face vestibular. Correto? Seguindo aqui na face palatina, nós temos o contorno dela, né? O contorno, a parte convexa, a parte côncava, e nós temos aqui a união dos rebordos proximais, é uma união indireta, dando assim o aspecto da letra W. Tentando aqui melhorar a visualização de vocês, então aqui tá a parte convexa, eu vou pintar de rosa, para que vocês possam ter uma visualização melhor. E a parte côncava, vou pintar de azul para facilitar a nossa visualização aqui, fica melhor, tá? Então, com essas cores, a gente tá deixando claro das duas inclinações que tem de maneira bem
bem definida e clara a face palatina do dente. Então, quando olhamos da parte incisal, nós vemos as duas inclinações na palatina e também, né, a inclinação existente do terço médio aqui na vestibular para incisal. E vemos a linha retinha da face incisal. Então, a vestibular também com a inclinação, as inclinações da palatina e a linha da face incisal ou oclusal. Então, é isso que a gente tem que estar enxergando num elemento que nós formos esculpir e que nós fomos para substituir, né, na boca do nosso paciente.